Vamos lá. No último vídeo a gente falou sobre a Best First Search e no vídeo antes do vídeo anterior, né, no vídeo a gente falou sobre a busca em largura, ou a Breadth First Search. E hoje, né, a gente vai estar falando aqui sobre a busca em profundidade, ou a Depth First Search. E basicamente a ideia é, a gente não vai mais olhar para nada que se refere a custo, a gente não vai olhar mais para nada que se refere à largura, a gente vai passar a olhar para profundidade. Então a gente vai mergulhar na nossa árvore binária ou no nosso grafo. A gente não vai olhar verticalmente, a gente vai olhar a gente não vai olhar horizontalmente, a gente vai olhar verticalmente. Então a gente sempre vai estar expandindo para o node mais mais profundo possível, né? Para o nosso nó mais profundo possível. A gente ainda pode usar o algoritmo do Best First Search, e aí a gente tem que considerar que o nosso custo, na verdade, seria o, o valor negativo da profundidade que a gente está, mas acho que isso só complica, mas interessante você só for dar o algoritmo para ir buscando, né, os nós de maior profundidade. E aqui só um exemplo seria, no caso, ele olhar ABC primeiro aqui, ou em qualquer outra árvore aqui, ele sempre olhar a que vai mais profundo. Então, por exemplo, aqui seria ele olhar A, C, F, G, sempre ir mergulhando, sem olhar os vizinhos. Então, sobre ele sempre vai procurar atingir o node mais fundo para depois olhar os vizinhos. Então, sobre a completude desse algoritmo, ele não é um algoritmo completo, porque não porque para espaços finitos você não tem meio que a garantia de que você vai atingir esse node, porque você não sabe o quão profundo ele pode ser. Você pode parar ele de vez em quando e checar, né? Você pode colocar uma pausa na busca em profundidade para ele começar a olhar os nodes do lado, né? Mas se for, por exemplo, uma árvore infinita que você não tem a dimensão do quão funda ela vai, aí você não consegue garantir completude e também, né? Você também não consegue garantir que vai ser ótimo. Por quê? Porque você não vai estar gerando o menor caminho, provavelmente você vai estar sempre gerando o maior caminho. Sobre complexidade de tempo, é uma complexidade da largura elevado ao à profundidade dessa árvore, né? E aí, isso no pior cenário, porque seria o cenário em que você teria que analisar tudo. Sobre a complexidade de tempo, é uma complexidade de tempo linear, porque a gente não precisa armazenar tantos nodes, porque a gente sempre vai estar mergulhando para o mais fundo possível. Então, você não precisa ficar tendo um controle qual você visitou, qual você não visitou, você só sempre vai mergulhando para o mais longe que tiver. E aí aqui tem basicamente o algoritmozinho, né? A ideia basicamente é o último que entrar é sempre o primeiro que vai sair na sua fronteira, né? Então, na busca em largura era o primeiro que entrava, era o primeiro que saía. Aqui é o último que entra vai ser sempre o primeiro a sair. Isso é a busca em profundidade. Então, o algoritmo basicamente é a mesma ideia do de sempre. E aí a gente também pode colocar, né, aqui, a gente pode limitar essa busca em profundidade, né? Porque quando nossa busca em profundidade ela for para espaços infinitos, a gente nunca vai conseguir meio que chegar numa resposta boa. Ele é rápido, mas a gente nunca vai chegar numa resposta boa. A grande ideia aqui é a gente colocar meio que uma profundidade de parada e aí depois continuar expandindo. Então, analisa até uma certa profundidade, aí analisa todo o resto, aí expande essa profundidade e vai fazendo isso em um ciclo de iterações, né? E aí, né, vem as questões sobre performance desse algoritmo. Ele não é ainda um algoritmo completo, porque você não tem a garantia de que você vai encontrar a resposta ali. Também não vai ser ótimo, porque como você está buscando em profundidade, às vezes pode ter um caminho melhor, né? Sobre a complexidade de tempo, acho que é a mesma da busca em profundidade, você só troca isso pelo seu limite. E o mesmo vale também sobre a complexidade de tempo, você só troca isso pelo seu limite de profundidade, ao invés de considerar toda a largura, né, todo o comprimento aí da sua árvore. Então, bom, basicamente esse é um algoritmo mais simples, né? Não tem muito o que complicar nele, mas é um vídeo mais curto, mas é só para manter a constância aqui. Então, um grande abraço para vocês hoje e tchau!